o Flávio Bolsonaro vem colhendo louro atrás de louro, vitória após vitória. Separei aqui algumas manchetes, que acho que as manchetes é mais que o suficiente para, até porque não teve assim nada, realmente teve assim nada muito fora da curva durante a manifestação. Tiveram seus discursos, né? Falando uma coisa, falando outra coisa, mas não teve nada assim que fugiu muito do padrão. Estadão e CNN, ambas deram holofotes, né, pro fato de não ser uma manifestação que tava uma pessoa só. Tinha mais de um pré-candidato à presidência. Tava o Flávio, tava o Caiado, tava o Zema. O Flávio, Caiado e Zema, a direita tenta mostrar unidade em ato contra Lula, Moraes e Toffoli. E aqui já tem um ponto que chama a minha atenção, e não chamou apenas a minha, e é quando o Estadão fala, né, que a direita tenta mostrar unidade. É estranho, né? A direita tenta mostrar unidade. Não é a extrema direita, não é a ultra direita. É só direita. Pelo que me constava, né, o Flávio era da extrema direita. Mas tudo bem. Em ato em São Paulo, Flávio Bolsonaro busca analisar unidade com Zema e Caiado. Senadores e governadores participaram da manifestação na Paulista e são apontados como pré-candidatos ao plenário nas eleições. A ONG lá do Pablo Hortelado disse que teria em torno de 20.400 pessoas. Não vi ninguém falando que foi um fracasso, também não vi ninguém falando que foi um super sucesso. Não teve muito embate em torno disso. O fato da imprensa não problematizar a quantidade de gente, eu também encaro como um bom sinal. Porque se fosse a imprensa, sei lá, 6 meses atrás, qual era o padrão? O ato teve 20 mil pessoas, o que significa o número de X% a menos do que o ato que Bolsonaro fez na Paulista, e isso, pra tentar falar que não teve muita coisa, ou, sei lá, qualquer outro assunto, né? A imprensa passou por isso batida, a esquerda não conseguiu, em momento algum, ao longo do dia de ontem, pelo pouco que eu vi, né, emplacar nenhuma narrativa nesse ponto, então, só vitórias até então. A Etsuko fez um comentário, né, dizendo: os Bolsonaros são tão egoístas, né, entre aspas, que deram palanque e voz para candidatos sem projeção nacional. Quem fala isso, né, é muito miserável. É claro que na verdade está sendo irônica, né, porque tem muita gente que adora meter a língua, em especial no Jair Bolsonaro. Porque Bolsonaro é isso, que é aquilo outro, que Bolsonaro não aceita nova liderança, que papapá, pipipi, popopô e tudo mais. Aí você vê, mesmo sabendo que o Caiado e que o Zema são adversários, então eles são adversários, então vão lá em cima do trio. Por quê? Porque é um ato que é pelo bem do país, mostrando que todo mundo que queira remar na mesma direção é bem-vindo. Mas o errado é sempre Bolsonaro, né? Tudo bem. Essas duas manchetes, em comparação com a da Globo, também chamaram muito minha atenção. Assim como o Estadão fala da direita, não da extrema direita ou ultra direita, Folha e Estadão não falaram em ataques. Porque hoje em dia tudo é ataque. Ataques! Então, Flávio concentra críticas. Gente, críticas são toleráveis, são aceitáveis. Fazem parte do jogo democrático. Ataque não. Flávio concentra críticas em Lula em ato contra o eleitoral na Paulista. E coloca no subtítulo, né? Moraes é chamado de ditador por Malafaia e Nicolas. Desculpa, Malafaia e Nicolas diz que o futuro do ministro é na cadeia. Se fosse outros tempos, eu acho que seria Moraes é atacado por Malafaia, chamando de ditador e tudo mais. Manifestação convocada por Nicolas reúne Flávio, Zema e Caiado e ensaia reunificar a direita. Aí veio o Estadão. Flávio diz que Bolsonaro vai subir a rampa em 2027, repete bordão do pai e faz críticas a Lula. Não são ataques. Mas peraí, pô. O Flávio já deixou de ser extrema-direita, já virou direita, já parou de atacar, agora só critica. Rapaz, senador e pré-candidato ao Palácio do Planalto faz também acenos a segmentos em que ele é impopular e elogia trabalhos de Nicolas e Ronaldo Caiado. São duas manchetes que, assim, são extremamente positivas. A Globo, não. A Globo é aquela desgraça de sempre, né? Em ato forte com apelo eleitoral, Flávio ataca presidente Lula. Presidente Lula. Não é qualquer Lula, não. É o presidente Lula. Pede impeachment de ministro supremo e anistia para o pai. Discurso em clima de campanha incluíram críticas ao governo federal supremo, mas alguns representantes da direita evitaram ataques diretos a integrantes específicos da corte. Tá vendo a diferença? Agora é ataque. Essa parada do direita e do ataque, eu falei, não chamou só a minha atenção. Isso já tinha colocado aqui algumas manchetes ao longo do dia de ontem. Enquanto o Edinho do PT quer voltar com a falácia do fascismo, parece que a imprensa está cansando do rótulo de extrema-direita. Ela coloca, né? Manifestantes fazem ato contra Lula e ministro do Supremo na Avenida Paulista. Manifestantes se reúnem na Avenida Paulista em ato contra Lula e o Supremo. Manifestantes se reúnem em praça em Portugal, Fortaleza, contra Lula e ministros do Supremo. Manifestantes, né?
Direita mobilizada volta às ruas. Manifestantes lotaram o Praça da Liberdade em Belo Horizonte no ato Acorda Brasil. Eu falei outro dia, falo de novo. Eu espero não estar deixando minha emoção me cegar, mas eu realmente acho que não tô. E eu não acho que a imprensa vai jogar contra. Eu acho que a gente está num ponto que nem o consórcio aguenta mais o Lula. Nem o consórcio mais. Eu acho que o Brasil chegou num ponto que tá tão difícil as coisas, o pessoal entendeu que não dá mais. Pelo bem de todo mundo, sabe? Vamos parar com essa birra, vamos parar com essas idiotices. Ah, extrema-direita, Bolsonaro, pipipi, fascismo imaginário. Fala, não, a gente tem que resolver o Brasil. Temos que resolver o Brasil. Eu tô lendo com frequência de relógio, né? Mais do que nunca, os editoriais de toda a imprensa. A Folha de São Paulo, ela tá evitando... Ela não tá batendo tão encaixado nem no Lula, nem em qualquer outra coisa, mas tá batendo com frequência no Supremo e não tá tentando enfiar o bolsonarismo em seus editoriais. Lembre, os editoriais são em nome do CNPJ dos jornais. Seguem à vontade dos donos dos jornais. O clima está diferente. Muito diferente. Nunca na história da direita brasileira a imprensa tratou as pessoas com o mínimo de respeito como vem tratando agora. E, assim, antes de conseguir aqui avançando, eu não vi nenhum ponto negativo. Era a única coisa que eu esperava. Era a gente sair que seja no 0x0 o empate. Foi no mínimo, no mínimo. Sabe, para também não aumentar demais expectativas, a manifestação de ontem, sei lá, um empate fora de casa. Vamos trazer para a linguagem do futebol para todo brasileiro entender. Vamos falar, não tem nenhum grande ponto aí que falar, saímos com uma grande vitória sobre isso, mas mostra que a direita segue forte, segue firme, segue mobilizando. Foi produzido muito material que vai ser divulgado nas redes sociais, e isso é importante, ainda mais em ano eleitoral, né? Pô, divulgar, olha o que está acontecendo, e sem nada negativo, sem nenhum problema. Sem abafar em nenhum momento ou dar chance de criar um cortina de fumaça em relação ao caso do Master, Supremo, Lula e tudo mais. Então, assim, maravilhoso. Seguimos marchando para a vitória eleitoral. Isso que falando do Edinho Silva. O Daniel também comenta sobre ele, uma fala dele aí, né? Que essa história aí que o Flávio é a volta do fascismo, meu Deus, o fascismo imaginário tem que ser combatido. E o Daniel diz, né, que até o Edinho Silva entendeu a estratégia vencedora de Eduardo Bolsonaro e de quem o ajudou. Só o pessoal da Faria Lima e demais estrategistas do Twitter que ainda prefere o mimimi e os ataques de pelanca. Comprem bálsamo Bengué para os cotovelos. Aí tá ali, ó. O Flávio Bolsonaro vira o catalisador de um sentimento antissistema e ele rapidamente organiza a base política da direita, da ultradireita e dos fascistas no Brasil. E rapidamente, o que mostra um grau de organização que talvez a gente não tenha enfrentado até hoje em relação à eleição presidencial. Ele tem uma ofensiva jurídica e de redes sociais que nós nunca enfrentamos. As tia do Zap estão no modo converter voto do petista. Vocês estão, né? Não me deixem na mão. Todo mundo tem a meta nesse ano de converter um petista.